pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. O canal tem este nome porque eu vou resenhar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo, eu já quero pedir para vocês, antes da gente começar essa resenha maravilhosa de hoje, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e me ajudem dando um like. A gente tem feito aqui para vocês esse vídeo com poucos recursos ainda, né? A gente está no começo, mas com muito esmero e com muito carinho. Então, se vocês puderem nos ajudar, ajuda bastante quando vocês compartilham e desçam o dedo nesse like. A gente vai começar essa resenha sem mais delongas, porque senão esse vídeo vai durar umas 3 horas de tão completa que é esta obra. O livro de hoje é Dom Casmurro de Machado de Assis. Gente, talvez esta seja a obra mais popular da literatura brasileira. Acho que não só aqui como lá fora. Existem algumas obras que são bem populares aí de escritores brasileiros, que não vem ao caso. Esta é uma obra muito bem escrita por Machado de Assis. Marca a fase, né, já marca aí essa fase mais realista do autor, tá? Essa edição que eu tenho aqui foi feita pela Folha, era como é que era o nome? Coleção da Folha Grandes Escritores Brasileiros. Eles fizeram uma triagem de livros aí, publicando obras clássicas de grandes escritores brasileiros. Obviamente que não podia ficar de fora, talvez, e com certeza, na minha opinião, o maior escritor brasileiro de literatura secular que nós já tivemos aqui nesse país, tá certo? Vamos começar essa resenha. Como eu disse, essa obra marca o período realista, né, de Machado de Assis, assim como Quincas Borba, Esaú Jacó e o meu livro preferido do Machado de Assis, que é O Alienista. Aí existe aquela discussão se é um conto, se é uma novela, o que pra mim não importa muito, porque é de uma qualidade sensacional. Eu já resenhei inclusive O Alienista, eu vou colocar aqui no card na descrição. Clica aqui depois que você terminar esse vídeo e vai lá assistir O Alienista, que é uma resenha que vale muito a pena, tá? E traz uma profundidade. Bom, vamos começar a resenha desse livro, gente, porque se eu começo a falar eu não paro. Bom, esse livro ele foi escrito por Machado de Assis em 1899, como eu já disse, marca a fase realista dele. O livro Dom Casmurro é uma narrativa em primeira pessoa, narrada pelo próprio personagem. Ele começa a contar a história dele já velho e sozinho, morando em uma casa que ele mandou construir, a réplica da casa onde ele passou a infância, mandou pintar igual. O Dom Casmurro, ele é um homem rico, ele veio de uma família rica, né? Ele ficou órfão de pai, já muito criança, o pai que tinha aí muitos recursos. A mãe dele, então, criou ele. Ela é uma senhora de escravos e tem algumas casas de aluguéis. Um adendo, é muito interessante quando você for ler esta obra, independente da edição, você se lembrar que esse livro foi escrito há muitos anos. Então você vai encontrar frases que na época não pareciam racistas e que hoje para nós são terríveis de se ouvir, né? É um período muito negro que fala da escravidão. Esse livro ele foi escrito no período colonial, ele foi escrito, esse livro foi escrito na época da monarquia, então era Dom Pedro II quem estava reinando aqui, então vivia-se naquela época de escravos. Embora Machado de Assis fosse um abolicionista, era um homem assim, de uma sagacidade, de uma literatura brilhante, como eu já disse, para poucos. O Machado de Assis ele usa de muita metalinguagem para descrever nessa narrativa, muita ironia, muito pessimismo, tá? Então isso marca aqui essa questão do realismo. Eu vou gravar um vídeo mais para frente explicando a diferença entre o romantismo e o realismo, tá certo? Parece que não tem, mas tem sim e é muito grande. Bom, como eu estava falando para vocês, esse livro ele começa a contar a história de quando ele era criança. E os personagens são o Bento Santiago, que é o Dom Casmurro, a Capitu, o José Dias, que é o agregado da família, o tio Cosme, a prima Justina, o Escobar, o Ezequiel, o Protonatário, que é o professor de latim dele, que é um padre. A história conta que a mãe do Bentinho era uma mulher que já havia perdido muitos filhos. Ele também é chamado de Bentinho no livro. Ela perdeu muitos filhos e
quando ele nasceu, ela fez uma promessa que se ele fosse, ela era católica, se ele fosse, se ele sobrevivesse, ficasse bem, né, e tivesse uma boa saúde, ela então o colocaria em um seminário, tá? Passa que vai chegando a época dela cumprir esta promessa. Gente, esqueci de falar para vocês. Por que ele tem esse nome de Dom Casmurro? Bom, Dom porque ele era rico, e Casmurro porque certa vez um poeta, ele lia aliás para ele um poema, e ele acabou dormindo, e o poeta atribuiu a ele esse apelido aí como forma de mostrar que ele tinha sido um pouco talvez grosseiro com ele. Mas passa que Casmurro, na verdade, significa uma pessoa teimosa, uma pessoa obstinada, uma pessoa fechada, uma pessoa ensimesmada, um cabeçudo, né? Mas o narrador, ele já começa falando: olha, não vá olhar no dicionário não, confia no que eu estou falando, tá? Me atribuíram este apelido por conta de outra coisa, não tem nada a ver com a descrição do dicionário. Mas ao longo da narrativa você vê por que na verdade o livro se chama Dom Casmurro, porque sim, ele é a descrição fiel do que o dicionário diz a respeito dessa palavra. Passa que um dia esse agregado, José Dias, que chegou à família fingindo ser um profissional da homeopatia e talvez por sorte acabou curando ali alguém da família e uma escrava, ele acabou sendo incorporado a essa família e passou a viver com eles, como um semelhante ali da família. E o meu personagem preferido do livro é o José Dias, o homem dos superlativos. E ele é muito... O personagem em si, eu acho que devia ter uma série na televisão brasileira só sobre José Dias. Se você é uma dessas pessoas que tem produtora e tem dinheiro, invista neste livro, invista nesse personagem, José Dias, e faça uma produção acerca só deste homem. A história começa falando já do amor de Bentinho e Capitu. O Bentinho está certo dia ouvindo escondida a conversa entre o José Dias e a Dona Glória, que é a mãe dele, e ele ouve o José Dias incitando a mãe a levá-lo logo ao seminário, porque ele está de segredinhos pelos cantos com a vizinha do lado, a Capitu. E o Bentinho corre e fala isso para a Capitu, ele conta, e ele não quer ir para o seminário porque ele não quer ser ordenado padre, porque ele quer ficar com o amor da vida dele, que é a Capitu. Então eles começam a desenvolver ali alguns planos não mirabolantes, tá? Eles começam a desenvolver alguns planos e ideias para que ele não vá ao seminário, até que chegam à conclusão que ela diz: vá estudar direito e deixe o seminário de lado. E ele tinha essa opção de estudar no seminário e depois sair. E a mãe dele também no fundo não queria que ele fosse para o seminário, porque ela queria o seu único filho perto dela. E o livro também mostra um pouco Aliás, gente, o Machado de Assis era brilhante para dissecar a personalidade, para dissecar a psicologia dos seus personagens. Deu um branco aqui. O que, aliás, eu fiz a mesma observação para o livro Noites Brancas de Dostoiévski, que eu já resenhei também, e vai estar aqui o card, clica lá e vai assistir também. E o Bentinho, o Dom Casmurro, ele é um homem muito... Como que eu vou descrevê-lo? Além de ser aparentemente tímido, ele é uma pessoa sem muita voz ativa. Ele é um cara meio na dele e que acaba sendo guiado pelo que as pessoas dizem para ele, não tem muita presença, não tem muita força de expressão, que é totalmente oposto a Capitu. A Capitu, descrita por José Dias como olhos de cigana, oblíqua, dissimulada, assim foi ele que deu essa descrição para ela já é totalmente oposto dele. Ela é mais sagaz, ela é mais envolvente, ela é muito mais inteligente que ele, e em determinado momento do livro ele até diz que ela é mais mulher do que ele é homem. Então, para você ver a diferença da personalidade desses dois, tá? Acontece que eles ficam muito tristes com essa notícia e, como eu já disse, começam a desenvolver aí planos e teorias para que ele não vá. Inclusive, em determinado momento,
o Bentinho sai para conversar com o José Dias, porque ele sabe que sim, o José Dias ele acaba influenciando muito as decisões na casa da mãe dele. E é nesse momento que o José Dias diz, né, que ele não vai muito com a cara dele, ele deixa bem claro que ele não gosta muito da Capitu e tudo mais, e que ele dá essa descrição para ela. O livro ele tem 148 capítulos, e eu já vou pulando aqui porque são capítulos bem curtos, né? Mas eu já vou para a parte mais importante e para mim a parte mais poética e a parte mais bonita, que é a parte do primeiro beijo deles. Depois de todas essas tramóias, e no final o Bentinho acaba indo sim para o seminário, tá? Em determinado momento ele vai visitar a Capitu e ela está sozinha no cômodo da casa, se arrumando, penteando os cabelos, e ele entra e diz, narra: tinha me lembrado da definição que José Dias dera deles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Essa é a parte mais bonita do livro, na minha opinião. Logo em seguida, quando ele olha para aqueles olhos de Capitu, quando ele vê aquela imagem de Capitu, ele diz: retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata, poética, para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram, olhos de ressaca, vá, de ressaca. E é aqui, a partir desse momento, que eles têm o primeiro beijo, e é também a partir desse momento, porque assim que eles terminam de se beijar, o Bentinho, ele corre para um canto da sala, fica todo afobado, sem saber o que falar, e a Capitu não, a mãe dela entra e ela já começa a dissimular, dizendo: olha mãe, o que esse rapaz fez com os meus cabelos e tudo mais. Ela tinha uma facilidade para mentir que era interessante, e aí você já deve estar querendo saber, traiu ou não traiu. Gente, leia o livro e tire suas próprias conclusões. Eu vou fazer sim um vídeo só falando de argumentos que comprovam e que também desmentem essa suposta traição, tá? Passa que logo após isso o Bentinho acaba indo para o seminário e lá ele conhece o seu melhor amigo e também o vilão da história, o Ezequiel Escobar, e ele acaba se tornando muito amigo desse Ezequiel. E passa que o Ezequiel também quer sair do seminário, eles saem do seminário alguns anos depois, se formam, o Ezequiel se casa, né, o Escobar se casa com a melhor amiga de Capitu, a Sancha, e o Bentinho casa com a sua desejada esposa, com seu amor de infância, a Capitu. E essa amizade deles, ela dura muito tempo e eles não se desgrudam, né, eles têm assim, uma amizade muito próxima. Tanto é que eles frequentam a casa um do outro e o Escobar acabou ajudando, indicando alguns clientes pro Bentinho, que se formou em Direito, acabou indicando alguns clientes para ele. Por que o Bentinho acha, por que o Dom Casmurro acha que teve uma traição? Bom, certo dia o Escobar vai nadar e acaba morrendo. Ah, que dó, morreu. Ele morre afogado e no velório ele olha para Capitu. E a Capitu está com aqueles olhos de ressaca. O que significa olhos de ressaca? O olhar de ressaca que ele fala, você já viu o mar com ressaca? É o mar que leva tudo para o fundo, que traga tudo que tem pela frente. Então é como se ela estivesse olhando para aquele defunto e estivesse tendo lembranças de alguma coisa. E ela consolava a esposa, mas ela estava inconsolável. E ele, que já no livro demonstra que é uma pessoa que tem um ciúme exagerado, ele começa a ver ali a traição que ela já vem fazendo há algum tempo. Depois que eles têm o filho, o Ezequiel, né, foi antes da morte, ela engravidou antes da morte do Escobar. Ezequiel é, aliás, o nome do menino em homenagem ao melhor amigo do personagem central, que é o Dom Casmurro. Ele começa a perceber que o filho se parece muito com o falecido. Tanto é que ele fala que onde quer que ele vai, o falecido persegue ele. Ele me beija, ele está no escritório comigo, essa é a descrição do filho dele. E ele então resolve confrontar, depois de estar sofrendo muito com isso, depois da própria Capitu reconhecer que o garoto se parece com ele em uma conversa que eles estão tendo no jantar, ela acaba reconhecendo isso que deixa ele mais
né, pensativo a respeito disso, ele resolve então se matar tomando veneno. Desiste dessa ideia quando o menino entra na sala. Ele resolve então dar esse café com veneno para a criança, mas a criança ele acaba não dando, e ele diz pro menino que o menino é filho dele. Nesse momento Capitu entra, ela entra e ouve ele falando isso, fala: o que você tá falando? O que é isso, meu? O que é isso, parça? Você tá falando que o bagulho não é teu filho, tio? Não, gente, ela não falou assim, brincadeira. E ele resolve, depois de uma discussão com ela, ele resolve então mandá-la para a Europa junto do filho, tá? E aí o momento que ele se separa, e na minha opinião a coisa mais estúpida que este miserável escritor fez, porque isso me doeu, saber que ele tinha se separado dela. Ele podia ter, se foi realmente isso, eles podiam ter conversado, se ela tivesse confessado se foi traição ou não, mas isso é uma história para outro vídeo, tá? Esse é um resumo muito sucinto dessa história, é um resumo muito breve dessa história. Isso aqui rende muita coisa ainda, tá? Mas por enquanto eu vou deixar vocês assim com esse resumo, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, novamente, eu agradeço muito. Peço que vocês compartilhem, dêem um like e curtam a gente. Valeu, galera, obrigado, viu? Tchau, tchau.